Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Reflexão Estoico. Se você está à procura por um vídeo com conhecimento do estoicismo, continue até o final. Aqui tem dicas preciosas que poderão mudar completamente a sua história. Então, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. O estoicismo é uma das principais escolas filosóficas da Grécia Antiga, que floresceu a partir do século III a.C. Sua fundação é atribuída a Zenão de Cítio, um comerciante que, após perder sua fortuna em um naufrágio, encontrou consolo nos ensinamentos dos filósofos socráticos em Atenas. Inspirado por essas ideias, Zenão criou sua própria escola de pensamento, cujos ensinamentos se desenrolavam sob um pórtico público, conhecido como sua poikile, daí o nome estoicismo. O estoicismo prega que a felicidade pode ser alcançada ao viver de acordo com a razão e a natureza, abraçando a virtude como o bem supremo. Para os estoicos, a sabedoria prática, ou seja, o conhecimento de como viver uma vida virtuosa, é a chave para alcançar a verdadeira liberdade e paz de espírito. No coração da filosofia estoica está a ideia de que o universo é um todo racional, organizado por leis naturais imutáveis. Os seres humanos, como parte desse universo, devem viver de acordo com essas leis, aceitando que não pode ser mudado e agindo com virtude onde tem controle. Essa aceitação é o caminho para a eudaimonia, um estado de bem-estar e tranquilidade interior. Princípios fundamentais do estoicismo. O estoicismo se baseia em 4 princípios essenciais que norteiam sua ética e metafísica. Viver em conformidade com a natureza. A natureza, no contexto estoico, não se refere apenas ao mundo natural, mas a uma ordem cósmica racional. Para os estoicos, o cosmos é regido pela razão, e cada ser humano, como parte desse cosmos, tem a capacidade de viver em conformidade com ele. Isso implica agir de forma racional, aceitando as leis naturais e os eventos inevitáveis da vida. O ser humano atinge a verdadeira felicidade ao aceitar sua posição no universo e agir de acordo com sua natureza racional. Virtude como o bem supremo. Ao contrário de outras filosofias que atribuem valor a coisas externas como riqueza, poder ou prazer, o estoicismo ensina que a virtude é o único bem verdadeiro. A virtude se manifesta na sabedoria, justiça, coragem e temperança, e é a única coisa que garante uma vida plena. Outros eventos, como sucesso ou fracasso, são indiferentes em relação à virtude, portanto, não são verdadeiramente importantes para a felicidade. Dicotomia do controle. Um dos conceitos centrais no estoicismo é a distinção entre o que está sob nosso controle e o que está fora do nosso controle. A única coisa que controlamos verdadeiramente é a nossa mente, nossos julgamentos, desejos e ações. Tudo mais, incluindo a saúde, reputação, riqueza e até as opiniões dos outros, está fora do nosso controle. O estoico ideal se concentra exclusivamente naquilo que pode controlar, aceitando com serenidade tudo que não pode ser mudado, ataraxia e apateia. O estado de ataraxia, ou tranquilidade, é um objetivo central na prática estoica. Ao controlar as emoções e manter uma perspectiva racional diante dos eventos, o indivíduo alcança um estado de apateia, não no sentido de apatia, como falta de emoção, mas como ausência de perturbações emocionais destrutivas. Isso permite que a pessoa lide com os desafios e sofrimentos da vida com equanimidade e paz de espírito. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Os estoicos identificam 4 virtudes cardinais que são essenciais para viver de forma ética e racional. Essas virtudes se tornaram a base para muitas tradições filosóficas e religiosas subsequentes. A sabedoria é a habilidade de discernir o que é verdadeiramente bom, o que é verdadeiramente mal e o que é indiferente. O sábio é capaz de aplicar a razão em todas as situações, escolhendo o curso de ação mais virtuoso. Para os estoicos, a sabedoria é o alicerce de todas as outras virtudes, pois é a única que permite agir corretamente em todas as circunstâncias. A coragem não se refere apenas à bravura física, mas à capacidade de manter a firmeza e a integridade diante das adversidades. O estoico corajoso é aquele que enfrenta o sofrimento, a dor e a morte com equanimidade, compreendendo que essas são apenas circunstâncias externas e não afetam sua virtude. A justiça, para os estoicos, envolve tratar os outros de forma equitativa e com respeito, conforme as leis da natureza. Isso significa agir em prol do bem comum, honrando os laços sociais e cumprindo as responsabilidades para com a comunidade. A justiça é fundamental para a harmonia social e individual. A temperança é a virtude da moderação e do autocontrole. Ela impede os excessos e mantém o indivíduo equilibrado em suas ações e desejos. No estoicismo, a temperança é crucial para evitar paixões destrutivas e agir de acordo com a razão.
Os estoicos reconhecem que as emoções são uma parte inevitável da experiência humana, mas acreditam que as emoções destrutivas resultam de julgamentos incorretos. Quando avaliamos mal as circunstâncias, ao ver como mal o que não é verdadeiramente mal, ou como bom o que não é realmente bom, somos arrastados por emoções como raiva, medo, inveja e tristeza. Os estoicos defendem a apatia, ou estado de imperturbabilidade emocional, que não deve ser confundido com insensibilidade. A apatia é a libertação das paixões que resultam de julgamentos falsos. Um estoico que atinge esse estado reage de forma equilibrada e racional às dificuldades, mantendo a paz interior. Ao invés de reagir impulsivamente às circunstâncias, os estoicos ensinam que devemos observar nossos julgamentos e aplicar a razão antes de reagir emocionalmente. Emoções como raiva ou tristeza são vistas como resultado de avaliações incorretas do que realmente importa na vida. Um estoico busca avaliar cada situação com clareza e objetividade, identificando o que é verdadeiramente bom e o que é indiferente. Os estoicos não viam sua filosofia como um exercício teórico, mas como um conjunto de práticas cotidianas que deveriam ser seguidas rigorosamente. Entre as práticas mais comuns estão a prática de iniciar o dia com uma reflexão sobre os desafios que podem surgir e como abordá-los com virtude. Marco Aurélio, em suas Meditações, escreveu sobre como se preparar para lidar com pessoas difíceis e circunstâncias adversas, lembrando-se de que esses desafios são parte natural da vida. No final do dia, os estoicos recomendam uma prática de autoavaliação. Perguntar a si mesmo: fui virtuoso hoje? Como reagi às dificuldades? O que posso melhorar amanhã? Esse tipo de revisão é essencial para o autodesenvolvimento e o crescimento moral. Uma técnica essencial dos estoicos é a prática da visualização negativa, que envolve imaginar os piores cenários possíveis. Ao refletir sobre a perda de um ente querido, o fracasso em um empreendimento ou até mesmo a morte, o estoico se prepara para aceitar esses eventos com serenidade, reconhecendo que são parte da vida e estão fora de seu controle. Outro conceito importante no estoicismo é o memento mori, ou lembre-se de que você vai morrer. Essa prática contínua de meditação sobre a mortalidade tem como objetivo ajudar o indivíduo a valorizar o presente, a agir de forma virtuosa e a não temer a morte. Ao internalizar a inevitabilidade da morte, o estoico é capaz de viver cada dia com mais propósito e menos apego às coisas mundanas. O estoicismo não se limita a reflexões teóricas, mas é uma filosofia prática, aplicável a diversos aspectos da vida cotidiana. Sua relevância pode ser percebida em como enfrentamos as adversidades, nos relacionamos com os outros e buscamos uma vida plena e significativa. Vamos explorar algumas maneiras pelas quais o estoicismo pode ser aplicado no dia a dia. A vida está cheia de desafios, perdas, fracassos, conflitos interpessoais, doenças e até mesmo a morte. O estoicismo ensina que a maioria desses desafios está fora do nosso controle, e a única coisa que realmente podemos controlar é a forma como respondemos a eles. Esse princípio básico é um alicerce da filosofia estoica: aceitar o que não podemos mudar com serenidade e agir com virtude no que podemos controlar. Por exemplo, se alguém perde o emprego, o estoicismo sugere que a pessoa reflita sobre o fato de que sua posição financeira não é a verdadeira medida de seu valor. O que importa é a maneira como ela lida com a perda, com coragem, resiliência e determinação para encontrar novos caminhos. A prática da dicotomia do controle permite que o estoico se mantenha focado nas ações construtivas, em vez de se deixar abater pelas circunstâncias adversas. Os estoicos reconhecem a importância das relações humanas e ensinam que, para viver de forma ética, devemos contribuir para o bem comum. Isso significa tratar os outros com justiça, respeito e compaixão. Marco Aurélio, em suas Meditações, refletiu muito sobre seu papel como imperador e sua responsabilidade de agir com justiça, mesmo quando confrontado com traições, intrigas e inimigos. Na vida cotidiana, isso se traduz na prática da empatia e na compreensão de que cada pessoa está lutando suas próprias batalhas. Se alguém age de forma hostil ou injusta, o estoico deve lembrar-se de que essa pessoa provavelmente está agindo sob influência de emoções descontroladas ou percepções equivocadas. Isso não justifica a ação, mas ajuda o estoico a manter a calma e a responder com racionalidade e virtude. Muitos dos medos e ansiedades que experimentamos na vida são, de acordo com o estoicismo, resultado de apegos a coisas que estão fora do nosso controle. Se tememos o fracasso, é porque damos importância demais à opinião dos outros ou ao resultado de uma ação, em vez de nos concentrarmos no esforço virtuoso em si. Se tememos a morte, é porque esquecemos que a morte é uma parte inevitável e natural da vida. A prática estoica envolve enfrentar esses medos de frente, desafiando-os com a razão. Por exemplo, Epicteto ensinava que devemos nos perguntar: o que é realmente temível?
A morte não é temível, porque é natural. O fracasso não é temível, porque não define nossa virtude. O que deve ser temido, de acordo com o estoicismo, é a perda da virtude, ou seja, agir de maneira imoral, desonesta ou injusta. Esse enfoque ajuda a libertar a mente de preocupações desnecessárias e a manter o foco naquilo que realmente importa. Os estoicos acreditavam que, embora o indivíduo deva buscar a paz interior e a harmonia consigo mesmo, ele também tem responsabilidades para com a sociedade. Ser virtuoso não é apenas uma questão de autocontrole e sabedoria pessoal, mas também envolve a justiça, ou seja, agir em prol do bem comum. Marco Aurélio, como imperador, é um exemplo de um líder estoico que se esforçou para aplicar a filosofia em seu governo. Em suas meditações, ele frequentemente refletia sobre o peso de suas responsabilidades públicas e a importância de governar de forma justa, sem se deixar corromper pelo poder ou pelas tentações da vaidade. Para ele, a justiça não era uma escolha, mas um dever que vinha do fato de ser um ser humano racional inserido em uma comunidade. O estoico entende que sua vida está interligada com a de outras pessoas e que ele deve agir de maneira a beneficiar o coletivo, não apenas a si mesmo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. O estoicismo foi moldado e desenvolvido por várias figuras importantes ao longo da história, que não só escreveram sobre a filosofia, mas também aplicaram seus ensinamentos em suas vidas. 3 dos principais filósofos estoicos que tiveram um impacto profundo na tradição são Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio. Nasceu escravo e foi libertado mais tarde, tornando-se um dos mais influentes filósofos estoicos. Ele ensinava que, embora possamos não controlar o que acontece conosco, sempre temos controle sobre como reagimos. Suas ideias foram transmitidas principalmente por meio de seus alunos, sendo sua obra mais famosa. O Manual, um guia prático para viver de acordo com os princípios estoicos. Epicteto enfatizou a importância da autodisciplina e da aceitação. Para ele, a verdadeira liberdade vem de dentro. Somos livres quando não somos escravizados pelos desejos ou pelas opiniões dos outros. Ele também pregava que devemos nos concentrar no momento presente, aceitando que a vida nos traz e agindo de forma racional e virtuosa em todas as circunstâncias. Sêneca foi um estadista, dramaturgo e conselheiro do imperador Nero, além de um dos maiores pensadores estoicos. Seus escritos incluem cartas e ensaios filosóficos que tratam de como enfrentar o sofrimento, lidar com a morte e viver uma vida virtuosa. Diferente de Epicteto, Sêneca tinha uma vida privilegiada, mas isso não impediu de ver o estoicismo como um guia essencial para a existência. Ele defendia que a riqueza e o poder não deveriam ser vistos como bens em si, mas como ferramentas que podem ser usadas para o bem ou para o mal, dependendo do caráter de quem as possui. Sêneca também abordava a importância da moderação e da reflexão contínua sobre a própria vida. Marco Aurélio, imperador romano e autor de Meditações, é um dos exemplos mais icônicos de um governante que aplicou os princípios estoicos ao poder e à liderança. Embora tenha sido um dos homens mais poderosos do mundo, suas meditações revelam um espírito humilde, preocupado com a moralidade, a justiça e a simplicidade. Em suas reflexões pessoais, escritas principalmente durante campanhas militares, Marco Aurélio aconselhava a si mesmo a permanecer firme diante das adversidades, a lembrar que o tempo é curto e que a morte é inevitável. Ele também refletia sobre a natureza humana e a interconexão de todos os seres humanos, o que o fazia defender uma atitude de compaixão e dever cívico. O estoicismo teve uma influência profunda na filosofia ocidental, moldando não só pensadores posteriores, mas também influenciando diretamente o cristianismo e o desenvolvimento de ideias sobre moralidade, virtude e dever cívico. Filósofos modernos, como Immanuel Kant e Friedrich Nietzsche, beberam das fontes estoicas, particularmente em relação à ética e à autonomia do indivíduo. A noção estoica de que devemos focar apenas no que está sob nosso controle teve ecos no existencialismo, que também valoriza a responsabilidade pessoal e a criação de significado na vida diante da incerteza. Nos últimos anos, houve um renascimento do interesse pelo estoicismo, especialmente nos campos de desenvolvimento pessoal, psicologia e liderança. Muitos empreendedores, atletas e líderes encontram nos princípios estoicos uma fonte de resiliência e foco. Livros como The Obstacle is the Way de Ryan Holiday e comunidades de estudo online têm ajudado a popularizar a aplicação prática do estoicismo na vida moderna. Hoje, as práticas estoicas são recomendadas como formas de lidar com o estresse, a ansiedade e a incerteza. A visualização negativa, por exemplo, ajuda a preparar a mente para possíveis contratempos, enquanto a dicotomia do controle oferece uma maneira eficaz de enfrentar os desafios diários sem se deixar abalar.
O estoicismo ensina que a verdadeira felicidade e paz de espírito não dependem de circunstâncias externas, mas de como reagimos a elas. Ao cultivar a virtude, viver de acordo com a razão e aceitar o que está além do nosso controle, podemos alcançar a liberdade interior e uma vida plena. Na modernidade, essa filosofia continua a ser uma ferramenta poderosa para enfrentar os desafios da vida com resiliência, sabedoria e compaixão. Ao praticar o estoicismo, somos encorajados a abraçar uma vida. Gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram até aqui e quem fazem parte dessa jornada. O apoio e o engajamento de vocês são fundamentais para continuarmos criando esse conteúdo com tanto carinho e dedicação. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.